estamos começando mais um Mulher de AZ ao vivo aqui pela Just TV. Que delícia ter a sua companhia em mais um Papo de Mulher. Até porque hoje o papo, não vou falar que é sério, mas é um papo que com certeza vai envolver você e toda a sua família. A gente vai falar sobre o despertar da fé. E para abordar esse tema, a gente pensou em trazer uma história real para dividir com vocês. Na realidade, a gente vai resgatar uma história que aconteceu em 1999, onde seria um fato trágico e através de uma ação de fé, heroísmo e esperança, uma pessoa salvou a vida de outra. Portanto, esse vai ser o nosso papo gostoso de hoje. Mulher de AZ está começando, com a sua companhia, com certeza fica melhor. Volta em um minuto. Eu quero a sua companhia nesse Papo de Mulher, que é meu, da Lucy, dos meus convidados e, lógico, de você também. Bom, Lucy Gameiro, a nossa querida, para quem está conectando hoje, mas para quem já está aí com a gente há algum tempo já sabe, faz parte aqui do nosso Papo de Mulher, terapeuta comportamental e uma pessoa de uma fé, né, Lucy? Que bom ter você aqui, viu? Eu agradeço estar aqui mais uma vez com vocês. Liliane Daquino, que esteve aqui com a gente, já no Papo de Mulher, falando sobre um tema também que foi bem legal e hoje está aqui marcando presença. Obrigada, viu, Liliane? Obrigada a você, Leila. Obrigada. E os nossos convidados especiais que vão aqui dividir esse tema conosco, com você também. José Ernesto Galahad, engenheiro, prazer, seja muito bem-vindo aqui no Mulher de AZ, viu? Boa tarde, prazer. Precisamos trocar o engenheiro pelo empresário. Ah, é? Tá errado. Então, tudo bem, empresário, olha lá, gente. Então, empresário, que bom. É muito gratificante ter a sua companhia, justamente para dividir essa história. E você trouxe a pequena, que é a Camila, né? É. Camila, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Bom, nosso papo hoje é o despertar da fé. Quando a gente pensou nesse tema, né, Lucy, a gente quis entrar um pouquinho mais no contexto de como é que está hoje a fé das pessoas, como é que está essa questão da esperança. Vamos falar individualmente do coraçãozinho de cada pessoa. E aí a gente conversando, a Lucy me contou essa situação que aconteceu em 99. Eu me lembrei, embora era menina na época, mas me lembrei da história e falei, Lucy, vai ser bárbaro num tema como esse, a gente poder resgatar essa história que na época foi noticiário em todos os jornais, programas de TV, não é verdade? Exatamente. É uma coisa que, assim, aparentemente ainda é raro, né? Entre a humanidade. Infelizmente ainda é. O que eu estava conversando com eles mesmo, assim, é comum você ouvir dizer que uma pessoa humilde encontrou alguma coisa e devolveu e tal. Mas a gente sabe que, assim, numa classe assim, um pouco acima, é muito raro isso acontecer, né? A pessoa se predispor, né? Porque no caso da história que eles vão contar, houve um risco da própria vida, né, para salvar uma outra vida. Isso é fé, né? Você colocar em risco a tua vida para salvar do próximo. José Ernesto, vamos dividir essa história, o público está curioso. Tudo começou em 1999, é isso? Começou em 1999. Eu estava, como todos os paulistanos, né, preso no trânsito. E de repente começou a chover. Então, o trânsito, num dado momento, ele parou. Eu fiquei exatamente no meio dentro do túnel, né, mais ou menos na metade, no túnel do Vale do Anhangabaú. E de repente aconteceu um fenômeno assim, da natureza, né? Eu estava dentro do carro e veio uma primeira enxurrada já cobrindo a roda. Acho que todos que estavam ali, ninguém poderia sequer imaginar a tragédia que ia acontecer, né? E numa segunda enxurrada, a água já estava beirando o vidro da porta do carro. Então eu resolvi descer do carro. Eu achei que seria muito perigoso ficar ali dentro, eu desci. E assim, era uma coisa tão impressionante, né? Agora passa um filme na cabeça, tantos anos depois, né, dos fatos. De modo que eu acabei me agarrando numa lateral do túnel e fiquei lá um tempinho. Depois eu escalei um carro que já estava boiando, porque é curioso isso, né? Mas o carro ele não afunda na sua plenitude, né?
ele afunda uma parte da frente, a parte traseira fica boiando, como se fosse uma boia mesmo. Tem gente que se segura em carro em movimento lá e... É uma coisa impressionante, né? Impressionante. Aí eu escalei um Fiat Palio que tinha lá, subi por trás e sentei no teto do carro. E fiquei me segurando na lateral para não deixar o carro como uma boia aí no meio de outros carros. E tinha muita gente, né? Em veículos, acho que é mais de 150 veículos, né? Um pouquinho acima disso. E virou uma gritaria, e virou uma visão carro assim... Carro em cima de carro, gente gritando. Carro em cima de carro, gente gritando pra lá e pra cá, e todo mundo muito desesperado, claro. Com aquele cenário terrível, né? Obviamente naquele momento não havia imprensa, e não tinha como sair de lá, né? Então, passado aí alguns minutos, eu pude perceber que as pessoas que tinham condições de ajudar as outras pessoas, então teve muito de fé e solidariedade. É isso que eu ia te perguntar, nesse momento, vamos colocar de desespero, que eu acho que era o que você sentia na hora. Sim, sem dúvida. Como que você encara a fé num momento desse? Onde você, em segundos, porque eu já vi realmente enchente, é uma coisa muito rápida, em questão de segundos a água sobe, você não tem mais o que fazer, né? E é o que você falou, os carros realmente começam a boiar, pessoas gritando, desesperadas. O que passou na tua cabeça, José Ernesto? Sim, é uma coisa, muitos pensamentos simultâneos, né? Você estava sozinho? Eu estava sozinho, eu lembrei da minha família, da minha esposa na época, da minha mãe, enfim, e olhando para todo mundo ali, mas eu pude perceber que algumas pessoas elas conseguiram ficar em pé no teto de um caminhão. Neste momento, pra vocês terem uma ideia assim, de altura da água, né? Quem estava de pé no teto do caminhão, ele tava com a água pela canela chegando ao joelho. Então, uma água de chuva misturada com esgoto. E certamente os bueiros deviam estar entupidos, né? Enfim. Então, eu percebia pessoas também puxando outras pessoas, né? Muita gente conseguiu sair do carro e gente puxando gente. É uma coisa impressionante como que o ser humano, num momento de desespero, ele se torna solidário. Solidário, né? Exatamente. A solidariedade ali, então, naquele momento ficou perceptível, assim, para você? Perceptível para mim em todo o cenário que eu pude presenciar. Você foi ajudado também? Você conseguiu chegar até o teto desse carro sozinho ou teve alguém que te ajudou? Eu cheguei sozinho. Eu cheguei sozinho e fiquei segurando na lateral do túnel com medo que o carro pudesse ir para o meio do túnel. Todos os carros estavam indo para o meio do túnel e eu ouvia barulho de carros colidindo uns nos outros, levados pela correnteza. E sem dúvida nenhuma senti muito medo. Claro. Primeira coisa que passou pela minha cabeça, putz, perdi o carro. Mas quando eu me dei conta, eu falei, agora eu posso perder a vida. Quer dizer, no primeiro momento veio essa questão ainda do pensamento do bem material. Até porque eu acho que você não tinha noção da gravidade da história, né? Não tinha noção nenhuma. Eu fui absorvendo isso aos poucos, né? Tudo aconteceu muito rápido, muito rápido. E então, num dado momento, eu percebi uma pessoa gritando, né, urrando. E então isso chamou a minha atenção. Foi quando eu olhei lá para a entrada do túnel, que seria a saída para nós, né? Tá. Ela estava agarrada lá numa lateral do túnel. Fizeram uma corrente humana de pessoas, né? E ela tentou segurar na mão, ela teve que se soltar da lateral para segurar na mão de uma pessoa que estava tentando resgatá-la. E nisso a correnteza trouxe, né? Então eu via pé, cabeça, pé, e uma hora afundou, sumiu. E todo mundo ficou olhando, e as pessoas desesperadas, e ela ficou um tempo submersa. Era uma água marrom, muito agitada, então você não conseguia ver o que estava embaixo da água. Do meu lado esquerdo eu tinha um caminhão com várias pessoas de pé no teto desse caminhão. E do meu lado direito eu tinha um ônibus e várias pessoas em pé no teto do ônibus. No teto do ônibus? No teto do ônibus. As pessoas que estavam dentro do ônibus começaram a subir no teto e ajudaram outras pessoas que desceram de carros pequenos. E, enfim, ficou muita gente assim, acho que, eu não sei te dizer quantas pessoas, mas o ônibus ele estava inteiro ocupado por pessoas, né? Eu estava mais ou menos no meio entre um e outro, né? Foi quando, de repente, essa pessoa apareceu. Ela estava com o rosto submerso na água, uma mão em cada lado da cabeça e a correnteza movimentando ela para lá e para cá.
E de repente todo mundo olhou para mim, né? Falou, oh, vai lá, pula, salva ela. Olha só. E eu, primeiro pensamento, será que é eu mesmo, né? Estão falando comigo, eu sei nadar, mas eu não tenho nenhum preparo físico, nem psicológico, muito menos técnico para salvar uma vida. Uhum. Mas aconteceu uma coisa que me marcou assim, pro resto da vida. Num dado momento eu fui imbuído de um sentimento, uma energia, e até hoje eu não encontro a palavra para decifrar o que foi que aconteceu comigo, né? Foi entrando uma energia, aquilo foi me arrepiando, algo que fez com que eu fizesse aquilo. E eu achava que não era eu, na realidade. Né? Quer dizer, foi algo maior que você não consegue, até pela grandeza, né? Expressar, mas que te motivou, que te incentivou, te impulsionou e te deu essa coragem de falar, eu posso salvar a vida dessa pessoa. Exatamente, até agradeço pelo complemento aí das tuas palavras, porque foi exatamente isso, uma força maior. Eu fiquei imbuído disso e olhei na direção onde estava a pessoa, né, e sem pensar, mergulhei e fui na direção, né, onde ela estava. Eu tinha medo de abrir os meus olhos dentro daquela água, eu achava que era uma água extremamente contaminada com tudo que se pode imaginar de vírus e bactérias. Sim. Então quando eu entendi que eu estava mais ou menos perto, eu tirei a cabeça da água, dei uma chacoalhada para ver aonde ela estava, né? Ela já não estava mais onde eu tinha visto, já estava num outro lugar. Né? Então, assim sucessivamente, durante algumas vezes, até que eu consegui me aproximar dela e bati a minha mão na cabeça e trouxe ela para perto de mim. Tirei a cabeça dela de dentro da água, com uma mão sustentava a cabeça dela dentro da água e eu ficava a cabeça dela fora da água e eu dentro, né? Porque eu e ela não conseguia ficar fora da água ao mesmo tempo. Então eu pegava um ar, descia e mantinha ela fora da água e fui nadando até que eu consegui me apoiar num veículo que estava boiando por lá. Era um Gol desses geração bolinha aí. Então eu me lembro que eu consegui colocar ela sobre o teto desse veículo, né? O carro estava numa diagonal, tá. E eu puxei ela para o teto e com uma mão eu segurei no limpador de para-brisa do carro, com 4 dedos segurando na porta e ela aqui no meio, né, do meu braço. Quando eu olhei de verdade... Tinha outras pessoas já te ajudando nesse momento? Não. As pessoas que estavam lá, que presenciaram visualmente, né, uma parte em cima do teto desse caminhão. Exato. E a outra parte em cima do teto do ônibus. Tá. Eu estava sozinho e com medo de vir algum carro e me espremer ali onde eu estava, né, porque eu continuava ouvindo o barulho de vários veículos colidindo uns nos outros. Né. Então, quando eu olhei para ela, aí eu fiquei mais assustado. Porque ela não tinha nenhuma reação. Né? Ela estava desmaiada, desacordada, desmaiada, correndo um fio de água assim da boca, do lado que ela estava, aquela água marrom, acho que ela bebeu muita água. E aí eu fui ficando desesperado e eu pedi a Deus que não deixasse aquela pessoa morrer. Nessa hora você teve esse pedido, olha a fé. A esperança. Olha a fé, Luci. A esperança. Eu comecei a pedir... com um pensamento, né? Claro. E terminei pedindo aos gritos, aos berros, aos urros, né? Eu não queria que ela ficasse gelada, que ela morresse nas minhas mãos. Então, me veio naquele momento uma fração de lucidez, assim. Na época eu era casado e a minha esposa fazia um curso de enfermagem. E eu era meio que o boneco dela em casa, né? Uhum. Ela treinava comigo os exercícios e tal. E aí eu me lembrei de uma massagem cardíaca que ela fez em mim, na realidade. Nossa, gente, fala a verdade. Meu Deus. Certamente sem ter o domínio de nenhuma técnica, né? Mas eu lembrei mais ou menos o que foi que ela fez e eu tentei, então, neste caminho, né? Que era o que eu podia fazer naquele momento. E aí eu me apoiei mais ou menos onde eu entendi que estava o pulmão do lado esquerdo, perto do coração aqui, e comecei a apertar. Muito mais pela intuição, muito né? Mais, certamente muito pela intuição. Gente, né? Que bárbaro. Meu conhecimento, tecnicamente falando, é zero. Nenhum. Então, eu percebi também que eu estava fazendo aquilo e eu apertava com medo de machucar, apertava um pouco. À medida que eu ia apertando, ela escoava um pouco mais de água que ia saindo dela, mas ela não esboçava nenhuma reação.
E aquilo foi me dando um desespero. E aí foi quando eu comecei a gritar e pedir a Deus e repetindo estes movimentos. Até que num dado momento eu consegui colocar as duas mãos e o meu peso sobre o corpo dela, com tudo numa espécie de um desespero de tentar fazer com tudo da minha força o que eu podia. Naquele momento, até que numa hora acho que teve um sincronismo, eu consegui pôr o meu peso com a minha força de uma vez só, 2, 3 vezes. Então ela cuspiu um jato de água com vômito, né? Uhum. E eu naquela hora eu me abaixei na água e fiquei segurando ela em cima do carro e ela vomitou na minha cabeça, assim, muito. Uhum. E tossiu e vomitou e tal. E eu fiquei feliz por aquilo, né? Poxa Putz, vida. ela reagiu, né? Deu certo, alguma coisa que a gente tentou fazer. E ela ficou muito desesperada. Então, tossiu, vomitou bastante. Depois de um certo tempo, eu levantei a cabeça da água e tentei acalmá-la na medida do possível. Olha, calma, me fala o seu nome. Aí ela falava tudo atropelado, eu não conseguia entender o teu sentimento nessa hora, a tua fé nessa hora, que de repente ela estava desacordada nos teus braços, você era a única ligação para poder trazer essa mulher de volta à vida, né? Se tinha alguma esperança, ela estava através de você, e aí você consegue perceber que reanimou, ela reagiu. Qual foi a sensação nessa hora, Zé Ernesto? A sensação foi ter uma certeza, né? Que existe um ser maior chamado Deus, né? Independente de religião, credos, né? Eu acho que existe sim um maestro da orquestra que cuida de todos nós aqui. Verdade. Eu tive esta certeza, né? Tanto do ponto de vista de sentimento, como por tudo que eu passei naquele momento. Então, assim, é uma coisa que é difícil de explicar, né? Mas naquele exato momento eu agradecia... Não precisa, sabia? Eu estou emocionada, a Lucy tá. Então eu estou aqui, né? A gente está se segurando porque você não precisa explicar. A gente tentou, de verdade, a produção também, buscar vídeos. A gente tentou buscar um acervo desse material. Infelizmente, nós não conseguimos. A gente conseguiu algumas fotos, né, Lucy? Mas elas estão em baixa resolução. Mas você... relatando tudo isso, revivendo tudo isso, você consegue passar para a gente exatamente dessa forma sensível o que aconteceu naquele dia. Realmente foi um ato de fé que está emocionando, eu tenho certeza que está emocionando. Hoje eu estou recebendo aqui mensagem, o nosso programa é ao vivo, é interativo, pessoas aqui parabenizando pelo tema, que também estão sensibilizadas com esse ato de fé e coragem. É aquilo que a gente diria, né, a respeito aquele velho ditado, na verdade, que todo mundo fala, a esperança é a última que morre. E esse ditado, ele está ligado ao último suspiro de uma pessoa justamente nesse sentido, que a esperança ela reaviva alguma coisa dentro de você que até então você às vezes acha que não tem. Você acha que não é capaz, você acha que não vai aparecer. É uma coisa que é um tema que eu estudo já há um tempo, né? Esperança, porque eu fico pensando assim, o que desperta essa esperança nas pessoas e o que a faz sumir também, né? É que o Galarra falou do desespero, né, de uma pessoa. Esse desespero pode ser um trampolim para acionar novamente a esperança. Porque uma pessoa que está desesperançada, quando você olha nos olhos, você vê que não tem vida. É desanimado, é sem alma, triste, né? é triste, não tem brilho. Você olha para a pessoa, você vê um ser dormindo. E aí a gente questiona, né, dentro mesmo da terapia de comportamento, da psicologia, em que momento isso é ativado novamente, né? Tipo, o Galarra estava num momento ali de estresse absoluto. Pressão total. Pressão total. Não sabia nada do que estava fazendo, foi fazendo por intuição, por uma força maior realmente, mas isso despertou nele a esperança de que ele podia fazer sim alguma coisa. No mínimo, não deixar um corpo ali dentro da água. Porque ele já não tinha mais certeza se aquela pessoa estava viva. O que... A esperança dele era pegar aquela pessoa e fazer alguma coisa por ela. Então, isso eu acho que é o fator mais importante de uma esperança. Não é ter certeza do resultado final. A esperança, ela te dá isso, ela alimenta uma motivação, ela quer que você siga em frente, que você vá lá buscar, que você, no mínimo, tente. Está lá no Aurélio, né? Está lá no Aurélio, nosso amigo Aurélio, que a esperança é atrevimento, né? Aquela coisa de você se atrever, de você tentar, de você buscar.
pela história dele, a gente vê que é isso. Ele tentou, buscou e se arriscou. Se arriscou. E aí a gente vê que vale a pena. E eu vejo assim, ele contando a história, eu também vejo uma questão muito nobre na hora que você está passando por um problema, né? Porque você imagina ele lá também, ele estava passando por todo aquele problema. Ele soube olhar para uma outra pessoa que estava precisando, porque quantas outras não viram ela boiando, ela na água também, exatamente, e não tiveram atitude. Liliane, Então, assim, fé é muito bom, a gente tem, mas sem ação ela não vai funcionar. Porque às vezes eu posso ter uma fé muito, aquela coisa assim, eu acredito que tal coisa vai acontecer, mas se ele não tivesse mergulhado, enfrentado aquela água suja, todo aquele problema, até mesmo os próprios medos dele e tudo, para ajudar aquela pessoa, hoje ela não estaria aqui, né? Como acredito que hoje seja tão grata a você que deva ter uma proximidade, alguma coisa. Teve um desdobramento muito interessante, né? Eu falei naquele momento que ela recobrou a consciência, mas ainda muito desesperada. Então, quando ela se acalmou, tal, ela falava que tinha uma filha que estava com ela no carro. Ela falava? Gente. Filha. Então ela dizia de uma filha que estava com ela, e eu fiquei mais desesperado ainda, porque eu não vi essa filha, não vi essa criança, mas eu tinha que acalmá-la. Então eu dizia, não, tá tudo bem, o bombeiro já socorreu, tá tudo em paz, tá tudo, calma. E ela foi se acalmando aos poucos. Daqui a pouquinho ela olhou bem para mim e disse assim, você é bombeiro? Eu falei, não sou bombeiro. Olha. Quando eu disse não, eu me arrependi muito, porque ela falou, nós vamos morrer aqui. E aí começou a se mexer, escorregar. Eu falei, calma, pera, não se mexe. Foi difícil de segurar ela, né? Ela foi um sufoco. Acabou a esperança dela ali na hora. Que tem, né? Até mesmo de você falar, né? Sou ou não, mas mesmo assim, nesses momentos de crise, de nervosismo, assim, né? A pessoa acaba tendo diversas reações, né? E o importante, isso que a Liliane falou, foi uma coisa que me marcou bastante na sua história, que eu gostaria de resgatar, a questão da fé e da ação, né? Você comentou que havia um caminhão e tinham várias pessoas ali na caçamba do caminhão, tinham várias pessoas no teto do ônibus, e aí, de repente, você, né, se viu na posição, as pessoas olharam para você, você não teve dúvida, foi lá mesmo sem saber se ia conseguir ou não. Isso não veio ao caso, você pensou em, vamos lá, se eu vou conseguir ou não é uma outra história, mas você se jogou, arriscou a tua própria vida para poder fazer. E aí por isso que eu te perguntei, mas quando você estava no meio da água, escutando os carros, você ali se apoiando com 4 dedos no retrovisor para segurar, tinha alguém te ajudando? Não, ninguém. E aí o que a Liliane falou é verdade, né? A gente está exatamente usando esse programa de hoje, esse horário que a gente tem, para poder falar o quantas pessoas deixam de fazer, têm fé, mas não tem ação. Quantas pessoas... Teria sido muito mais rápido, mais fácil se ele tivesse tido uma corrente de mãos ali, ajudando, pulsionando. Né? Mas é aquilo até que eu coloquei no Facebook, não sei se você viu, a historinha dos 5 adorei, sapos. Dos sapos. 5 sapos estavam em cima de um tronco. Um deles teve a intenção de pular desse tronco. Aí eu te pergunto, quantos sapos restaram no tronco? Exatamente 5, porque só uma intenção não gera uma ação. Então, se naquele momento que ele teve a intenção de salvar aquela mulher, se ele não usasse essa coisa da ação interior, do impulsionamento interior mesmo, aquilo que te faz ir para frente, seja lá o que vem pela frente, ele não tinha feito isso. Ele ficaria como os outros sapos, olhando a intenção, poxa, não, alguém vai aparecer, alguém vai ser... Né? Vibrando, mas... Às vezes falando assim, não, eu não sou bombeiro, eu não vou saber fazer nada. Gente, chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Mas quantas vezes as pessoas deixam de fazer as coisas porque não se sentem capazes? Quantas? Quantas vezes? É verdade. Então, olha, a gente acaba ficando nesse impasse. Nesse impasse. Eu não vou fazer porque eu não me sinto capaz. E se eu não me sinto capaz, vai aparecer alguém que faça. E você deixa grandes oportunidades passarem na sua vida. Fica esperando pelo outro, né? Espera pelo outro. Então, grandes oportunidades e até vezes, e aqui nesse caso teria o quê? Teria custado uma vida. Uma vida. Então é muito sério. Até pela seriedade do tema e sem sensacionalismo nenhum, isso realmente aconteceu. Essa oportunidade, a gente está falando sobre isso. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de ter um programa ao vivo e a interação das pessoas. Está recebendo um monte de mensagem de pessoas que conhecem você, que conhecem a história, que estão aqui emocionadas e registrando. Eu quero fazer questão de ler. Eu vou começar aqui com a Fernandinha, né? Nossa querida que está aqui com a gente toda semana, beijinho, que adorou o tema, né?
Fê, um beijo para você. Obrigada pelo carinho, pela audiência, pelas curtidas lá no Face. E aí aqui tem o Alexandre Ribeiro, que você deve conhecer, falando, Galarra, esse é o cara, orgulho de conhecê-lo pessoalmente. Então isso é muito gostoso. A Emily, eu conheço esse homem, também conheço a filha dele. Uma família incrível e muito corajosa, que enfrenta várias coisas todos os dias. Camila, te amo muito. Camilinha, filhinha, está aqui também, que vocês vão entender por que a Camilinha está aqui, que é a parte 2 da história. Parte 2, Tem os funcionários lá do Grupo GR, que também está aqui, o pessoal da GR está assistindo, está parabenizando o sucesso. Obrigada pela audiência, pela participação aqui no programa. E aí aqui é um especial para você, não vai se emocionar. Ai, meu Deus, eu não trouxe lencinho! A Roberta, já sabe quem é, a Roberta é a esposa aqui do José Ernesto, mãe da Camila, e ela está dizendo que você é um homem maravilhoso e solidário sempre. Então, assim, muito feliz de estar trazendo esse tema, de estar mostrando o quê? Uma pessoa solidária, uma pessoa bondosa, uma pessoa que realmente não parou para pensar se ele estava colocando em risco a vida dele ou não. Mas ele colocou isso o quê? Para salvar a vida de uma outra pessoa. Isso é um ato de fé, não é verdade? E esperança, né? Você né? Muito bom, né? Eu conheço o Galarra já desde pequena, a gente teve nossa amizade de infância mesmo. E assim, eu não vou te dizer que eu me surpreendi com o ato dele, porque conheço mesmo a índole dele, o coração dele, capaz de matar um inseto sequer. Mas eu sei que ele precisou de muita esperança naquele momento. Que não é só a vontade de salvar alguém que faz a coisa acontecer, não. Porque, Lu, é o que a gente estava falando, é a pressão. Ele tem um coração bom, Liliane tem, eu também tenho, você, a Camila, as pessoas que estão assistindo também. Quantas pessoas em cima daquele teto do caminhão também têm o coração bom? Mas a só pressão isso não que ele garante. Então, exatamente. Mas psicologicamente falando, a esperança gera essa vontade coletiva de ajuda. É uma coisa surpreendente. Quando ela vem, ela desperta isso, ela desperta aquela vontade de dividir coisas, de somar coisas. Então, a esperança, de acordo com alguns pesquisadores, ela faz muito bem para a saúde mental e física. Ela aumenta o sistema imunológico. Igual ele falou, engoliu muita água também, ele estava exposto ali a muitas doenças. Só que a descarga de adrenalina que você solta na hora, que vem esse lapso da esperança mesmo, da forte, ela aumenta o teu sistema imunológico, ela consegue fazer uma ligação entre o sistema simpático e parasimpático, ela consegue mexer com neurotransmissores, é uma coisa assim importantíssima. Há muito tempo, os pesquisadores não davam muita bola para a história da esperança. Até que mais ou menos em 1950... um pesquisador alemão, um psicólogo alemão, ele começou a ver que as pessoas com esperança, elas viviam mais, elas viviam melhores, e ele começou a estudar pacientes de câncer. Então ele tinha o grupo dos esperançosos e dos não esperançosos. Né? E ele quis provar o quê? Que a esperança não é privilégio de alguns. Tipo assim, você fala, mas você é otimista, você tem esperança dentro de você. Otimismo não é sinônimo de esperança. Um otimista, ele tem uma autoestima elevada. São coisas diferentes. São bem diferentes, tá? Uma pessoa otimista nem sempre é esperançoso. Ele só está vendo o dia ali. O esperançoso, ele vê além. O dia daqui não está importando. Ele tá pensando que realmente vai ser bom lá na frente. Então, eles perceberam que esse grupo de esperançosos, durante o tratamento, eles eram mais resistentes à dor. Eles praticamente não sentiam os efeitos de um tratamento de câncer como o outro grupo sentia. Tá? E ele começou a observar que entre os idosos, nesse tratamento de câncer, tinha crianças, adolescentes e idosos. Os idosos eram os menos esperançosos, porque eles não viam o futuro. Porque a esperança, ela traz a visão do futuro. Tem a projeção. Não é ilusão, mas ela traz uma projeção de futuro, sim, que ele percebeu que era imprescindível para qualquer ser humano. Se você não tiver essa previsão de futuro, você começa a não viver. Aí começa a apagar aquela luzinha interior. A esperança está intimamente ligada, sim, a uma força maior. Ela une um eu com nós, não é mais só eu, somos nós, e aceita perfeitamente a ideia de que há alguma coisa superior a nós, sim. Para você ver a importância dela, ela diminui a ansiedade do morrer e da morte.
Tem muitas pessoas que ficam ansiosas, com medo da Tem, morte. tem, tá? tem muita A gente esperança, ela traz aquilo. Quem tem essa crença na esperança, acredita que depois da morte vai acontecer alguma coisa especial, que aquilo vai ser um outro nível. Então, isso diminui essa ansiedade do pós-morte, né? Então, a gente vê que é uma coisa que dá para se fazer projetar nas pessoas, mesmo aqueles Destacando, Lu, em mesmos... cima do que você está falando, vou só fazer um parênteses que vai muito além de religião, né? Muito além. Muito além de religião, além. gente. É o que a gente fala, vai treinando, você tem que treinar a esperança. E não é só com grandes coisas. No dia a dia, tem esperança mesmo de que vai conseguir um trabalho melhor, vai conseguir resolver problemas de saúde. Coloca isso, faça como um Galahad, assim, não sei como eu vou fazer. Eu não sei como eu vou sair da situação que eu me encontro hoje. Às vezes no Facebook eles me mandam, né? Ai, Lucy, tô desesperada, tô desempregada, tá. Desespero é antônimo de esperança. É não estar acreditando no futuro, tá vendo só agora. Então dá uma projetada, mas é aquela historinha do sapo. Não Isso com o gancho que a Liliane falou. Ação, gente. Ação. Esperança e ação. Bom, eu vou fazer um breve intervalo. Quero você conectadinha aí comigo, porque a gente vai escutar a parte 2 dessa história. Até já.